Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje, nós trouxemos João, especialista em crime financeiro. Olha, isso dito assim começa logo mal, porque parece que ele é do lado do que está a saltar. É tipo o burlão de Ele que esteve com a faca ao pescoço, brincadeira. Ele que analisa situações bancárias e que trabalha numa das empresas que nós aqui no podcast até utilizamos, que é a Revolut. Então, ao mesmo tempo, trouxemos a Mary, ela que é especialista também em crime financeiro do outro lado e que cometeu algumas fraudes recentemente. É por isso que eu Portanto, não digo, é por isso que eu não digo quem é que eu sou, senão me prender por tua causa. portanto, seja bem-vindo aqui ao podcast, João. Muito prazer. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Então, meus queridos, no episódio de hoje nós vamos falar com o João e com a Mary, vamos falar um bocadinho sobre o percurso. Para quem não sabe, o João depois vai ter tempo para explicar, já aqui logo nos próximos 2 minutos. Ah, ele veio de uma das empresas que eu sou grande fã, que é a Stellantis. Começou a trabalhar numa outra empresa que eu também sou grande fã, que é a Revolut. Portanto, mal trocámos mensagem, ele disse que trabalhava nessas e que trabalhou numa e começou a trabalhar noutra. Deu aqui logo um brinde e vamos chamá-lo para o podcast. Portanto, e a Fire veio atrás, porque lá está, percebeu que o Remédio tem que tópico estar era sempre. bastante Yeah, yeah, interessante. yeah. Estava com o tempo livre hoje. Portanto, João, queres apresentar aqui um bocadinho só aos Sim. primos e ao pessoal que ouve o podcast, falares um bocadinho sobre ti, sobre um bocadinho o teu percurso e a seguir nós entramos já aqui com os dois pés juntos. Ok, ok. Eu sou o José João Martins, tenho 25 anos, sou da Maia. Neste momento, como o Pedro disse, trabalho na Revolut, sou Fin Crime Analyst. Antes disso, também trabalhei como gestor de conta de fornecedores na Stellantis, aqui também em Portugal. Uh, e acho que é assim. O meu percurso de trabalho é só ele. Quer dizer, antes também tive um estágio numa empresa aqui também perto da minha casa, mas foi uma coisa pouco significante. Qual é que é a tua formação? Economia, na FEP. Ok, boa. Esqueci-me de dizer isso. Vale lembrar que ele, Maia é perto de Famalicão e eu sou de Famalicão, portanto Sim, somos sim. vizinhos. Eu moro mesmo ao pé do aeroporto e é perto de Famalicão. E eu passo a vida no aeroporto, portanto também é perto. Isso é, Tanta isso coisa é. em comum, meu Deus. Olha, eu tenho um mapa do mundo aqui atrás de mim, estás a ver? Por isso. E Famalicão está lá para o meio. Exato. Muito bom. Então, João, olha, antes de mais eu queria saber aqui um bocadinho o que é que consiste, e talvez explicar, como estávamos a falar aqui um bocadinho, o que é que consiste realmente o teu trabalho. Tiveste a explicar aqui das várias áreas, então se pudesse dar assim um apanhado geral, o que é, na verdade, ser especialista em crime financeiro? Eu estou a pôr isso em ponto, em aspas, tá bom? Mas o que é ser especialista em crime financeiro dentro de, neste caso, de uma plataforma de investimentos e de transações? Ok. Para começar, não é bem uma plataforma, agora já é um banco, eh, que é uma diferença que faz, uma pequena diferença que faz toda a diferença, na minha opinião. Exatamente. Ora bem, o meu trabalho específico, aquilo que a minha equipa faz, nós lidamos com casos, aliás, especificamente, nós defendemos casos, disputas ou de serviços cancelados, em que houve transferência de fundos entre um banco exterior, em que foi supostamente a vítima, e o perpetuador, que supostamente é o nosso cliente, e nós defendemos o nosso cliente, defendemos das acusações que os outros bancos de todo o mundo fazem contra o nosso cliente e contra a Revolut ou em casos de fraude, em casos de transações duplicadas, em casos de serviços não completos, etc, etc, etc.
E basicamente é isso. Mas dentro deste cargo de ser Fin Crime Analyst, há muitas outras equipas que fazem outro tipo de tarefas. Aliás, nós temos outra equipa, que era a equipa, quando eu entrei, a minha equipa era duas numa, porque havia a parte que defendia, a parte que fazia o que os outros fazem, que atacava, entre aspas. Só que depois eu separei e eu entrei mesmo já para ir para a nova equipa, que é a equipa que estou agora, que é mais recente. Depois tem outras equipas como anti-lavagem de dinheiro, de conhecer o QIC, que é assim que se chama, que é Know Your Customer, etc, etc. E outras equipas que eu também não sei porque estão há relativamente pouco tempo na empresa, e é um trabalho full remote, por opção podia ir para o escritório que é no Porto, mas eu prefiro estar em casa e portanto também não tenho muito contacto com outras equipas e com outras pessoas, só mesmo a minha e a minha antiga, e só em festas é que também comigo com outras pessoas. E é curioso que eu comecei a trabalhar em julho na Revolut, ou seja, já vão para aí 7 meses e só fui uma vez ao escritório. E foi na festa de Natal. Natal Só para não. buscar o cabaz, mais Exato. nada. Não percebi que. Não sei se foi de Natal ou de Halloween. Natal não fui, acho que foi de Halloween. Portanto, é assim. Isto agora, os trabalhos modernos, como diz a minha mãe. Exato. E ele tem uma vantagem que ele está a conseguir aquilo que nós tentámos fazer há vários tempos. Tu demoraste vários tempos a fazer também, Ferry, que é o estar em casa, trabalhar remotamente, os novos trabalhos, não é? Ele já não Sim. tem que suplicar para ficar em home office. Olha, mas eu estava a achar, eu acho engraçado, tipo, o trabalho que tu descreveste parece-me quase tipo de advogado, não? Mais ou menos, nós temos uns guias para defendermos consoante os casos e depois temos que defender consoante aquilo que o outro banco expõe. Nós temos que defender de acordo com os nossos guias que nós temos para cada tipo específico, e às vezes há coisas que nem sequer tem no guia e nós temos que mais ou menos descobrir o que é que temos que dizer para ganhar o caso, etc. É assim, é engraçado. E curiosamente, por exemplo, tenho uma colega de equipa que é de criminologia, portanto, depois agrega um bocado de pessoas de várias áreas, porque aquilo que nós fazemos, portanto, pode ser feito por, sei lá, por um economista, por um gestor, ou por um advogado, ou por um criminólogo, etc, etc. Ou por uma pessoa normal, sem qualquer tipo de formação. Também pode fazer. Boa, boa. Não, isso parece bastante, muito, muito interessante, sinceramente. Mas olha, que tipo de situações é que, mesmo estando há pouco tempo, certeza que há situações que acontecem diariamente, não é? Porque estamos a lidar com várias, nem sei, mas certeza, 20 milhões de clientes. centenas de milhares de transações quase Isso, que isso. diariamente. Mas que tipo de situações assim mais picantes, que te deu mais vontade de resolver, aconteceu assim nos últimos tempos? Ou que tenhas assim. Assim, Oh, picantes, tendo em conta, às vezes, Quando foi a festa de Halloween, não não, não, não. qualquer coisa. Eu tenho acesso a todas as contas dos clientes normais, mas não posso, tenho acesso se quiser, mas depois se aceder tenho que justificar. Só posso aceder para resolver esse tipo de problemas de chargebacks, e quando nós temos chargebacks, são reembolsos, basicamente, eu em tenho que uma estão em situação disputa. dessas recentemente. Foi ontem que me cobraram. Da Prontos, Google. curioso, Cobrou-me 24,99 e ainda estou a tentar descobrir como. curioso. Eu já não sei o que é que eu estava a dizer, desculpa, você lembra-se. Não, Deixa-me estavas a ver dizer se... que tens acesso às contas dos clientes sem Exato, justificar. exato, exato. Ok, tenho acesso às contas dos clientes e quando eu posso, quer dizer, se pesquisasse lá o meu nome no sistema, eventualmente ia encontrar a minha conta, mas era despedido no dia a seguir. Portanto, por causa do Regimento Geral de Proteção de Dados, não posso ver isso, como é evidente. Mas posso ver, quer dizer, quando são colegas de trabalho também não tenho autorização, tem que ser um superior também a ver. Fica bloqueado, nem consigo ver. Mas quando são clientes normais, em que é o meu trabalho é ver isso, eu depois tenho que analisar as transações dele para andar à procura da transação original, que é uma lista gigante. Mas imaginem só, há pessoas que têm milhares de transações, desde depósitos não, top-ups, transferências, pagamentos, etc, câmbios, investimentos, coisas, milhares de coisas. Depois tem que andar à procura e acontece muitas vezes ver subscrições daquela página, daquele site de internet onde as meninas, e presumo que também haja meninos, vendem umas fotos e uma coisa do género, e é engraçado ver isso. Do Do OnlyFans. OnlyFans, sim, sim. Aparece muito recorrentemente. Depois Eu também vou de deixar. casinos. O Ah, pessoal usa muito o Revolut por causa dos casinos. Depois eu descobri porquê. Porque supostamente os bancos portugueses ou estrangeiros, quando se pedem um crédito à habitação,
fazem uma análise das transações dos últimos 3 meses. E se a pessoa tiver jogado regularmente, ou tiver depositado dinheiro em sites de casinos, ou casinos online, ou de levantamentos dentro de casinos físicos, se tiver muitos, eles não cedem, não fazem A sério? empréstimo. É Sem verdade. capital de risco. Não fazem empréstimo porque são consideradas pessoas de risco ou viciadas. Uhum. E então as pessoas transferem para a Revolut e depois mandam. Porque na Revolut ainda não fazem empréstimos em Portugal, porque é curioso, em Portugal não faz, mas a Inglaterra já faz, na Lituânia também, e portanto Portugal, presumo eu que seja também um dos próximos países a também haver empréstimos aqui. Crédito, a ver, crédito. Certo. Eu posso deixar só aqui 5 minutos, se eventualmente tiver interesse, eu já tenho um OnlyFans. Socorro. Tenho algumas fotos a aparecer assim. Isso é muito fixe. Não, mas é interessante perceber, tipo, nós às vezes esquecemos que nós efetuamos bastantes transações quase que diariamente. Alguns mais, outros menos. Mas é interessante que nós acabamos por esquecer que há sempre alguém que tem acesso a esse tipo de informação. Nós Assim, eu não vamos ao posso banco. revelar. Eu vejo muitas coisas, mas não posso revelar aquilo que eu vejo, evidente. Sim, Das sim, mas pessoas específicas. Posso dizer que as pessoas fazem transferências de uma para a outra, que já vi isso, ok? Mas não posso revelar coisas específicas, portanto, as pessoas têm a direito à sua privacidade e eu tenho que respeitar, como é evidente. Sim, e isso até do ponto de vista do utilizador, não é? É uma das cenas que tu avalias quando estás tipo, a abrir uma conta, seja lá Sim, como for, não eu é? vejo isso não é porque eu estou à procura disso, é porque Claro. que me aparece à frente dos meus Exato. olhos e eu, ok, tenho olhos, não posso tapar a cara. ficou na minha memória fotográfica. Que eu esqueci. Não, mas eu acho que é realmente muito interessante perceber esta situação que, como eu estava a dizer, que nós esquecemos que existe sempre alguém que tem acesso a toda a informação. Muitas vezes, como quando estamos a ligar a webcam e tudo mais, há sempre alguém que vai ter acesso a essa informação. E por isso é que eu achei espetacular, tipo, tentar perceber o que é este mundo por trás, porque sinceramente eu tenho ideia do que é que acontece, mas tu e os teus superiores têm uma ideia tipo, completamente diferente e isso é fascinante. É assim, eu ainda não tenho assim uma ideia muito grande, porque eu tenho pouca experiência ainda, tendo em conta os outros colegas, mas eu, se calhar já percebo algumas coisas que não sabia antes, quer dizer, descobri coisas do dia a dia daquilo que é um banco, das pessoas que têm que ter no banco, tratar. Eu não fazia a mínima ideia o que era isto de chargebacks, não fazia a mínima ideia de acquires, etc. Sei lá, era uma coisa, eu não fazia a mínima ideia que isso existia, nem sequer sabia que dava para uma pessoa reclamar contra outro banco, porque, porque Eu houve também não. uma. Pois, eu também não sabia, mas pelo visto dá. É isso que eu faço. Olha, eu tive que mandar uma mensagem e foi precisamente com a Revolut, porque eu uso Revolut quando vou de férias. A maior parte das E pessoas, além sim, dos casinos e do OnlyFans, também é para ir de férias. sim, é para ir de férias e depois há cenas que tipo facilita pagar certas subscrições e assim também utilizo. E eu tinha o meu Uber associado à Revolut. E eles tiraram, quando eu fui a Madrid, tiraram 4 vezes a mesma viagem. Que eram tipo, a viagem foi para aí 50€. Então, de repente, eu tinha menos de 200€ na conta. Tipo, o que é que está a acontecer? Se Mas, quiseres, eu conheço um amigo que pode dar uma vista de olhos nisso. Não, não, aquilo foi tipo, imagina, Eu eu não, andei lá à olha, por procura exemplo, do apoio ao cliente e não sei o quê. E entretanto, pensei no aquilo, chat, tipo, no dia seguinte, falei no chat e depois no dia seguinte, tipo, já mas estava imagina, as grandes empresas normalmente, quando acontece isso, já têm mecanismos automáticos para certo. devolverem o dinheiro, nem sequer chega a nós. Portanto, quando acontece coisa a nós, em empresas pequenas ou coisas pontuais, não é? Imagina, isso aí nunca ia acontecer. Por exemplo, Uhum. também aconteceu uma situação, eu fui a Madrid, carro, e pus gasóleo à vinda para cá, porque o Costa gosta de Yeah. cobrar, e então eu prefiro dar aos espanhóis. E então, Ó tipo, Rei Carlos. só por exemplo. E então, tipo, depois eu vi e tinha a transação 2 vezes. E eu, fogo, como é que me tiraram 2 vezes o dinheiro? E eu pus para aí 100€ de gasóleo cada vez, portanto era 200, ainda era algum dinheiro, evidente. Uhum. E então, depois cheguei cá quando vi e liguei para o apoio a cliente. Ele disse: não há problema, que isso é uma coisa automática, mas automaticamente vão devolver o dinheiro, não te preocupes. E pronto, então, e devolver-me o dinheiro, ela tinha razão, a senhora do apoio ao cliente. Mas o que estavas a dizer, disso que estavas a falar, exatamente, é exatamente isso que eu faço numa situação normal em que seja preciso contestar isso. Ok. Quer dizer, passa primeiro pelo apoio ao cliente, tu entras no chat, dizes, olha, tenho isto, 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 nós, depois eles, isso aí,
depois temos um sistema interno que aparece todos os casos, neste caso era um duplicated case, que é casos duplicados, pronto, é evidente. Uhum. E tenho uma lista, na minha equipa nós somos 5 analistas, um russo, um brasileiro e 3 portugueses. Não, e 4 portugueses. 4 portugueses, um brasileiro e um russo. Esse brasileiro é o team leader. E, Boa. e então depois nós temos um sistema, podes contar mais ou menos em que é que consiste o meu dia a dia. Tem um sistema interno onde aparece uma lista de casos, e eu tenho que ser, não posso andar a escolher, tem que ser o primeiro que escolho. O Uhum. primeiro que aparece é o que eu tenho que ficar. Portanto, eu nem sequer tenho hipótese, mesmo que eu conheça alguém me diz: Olha, Zé João, aconteceu-me isto e aquilo, consegues-me ajudar? Eu, pá, não posso, porque eu, se não escolher o primeiro, vou ter que justificar porque é que eu não escolhi o primeiro. Primeiro Uhum. caso, ou seja, só se eventualmente esse caso for direcionado a mim, é que eu posso resolvê-lo. E mesmo assim, se calhar, não sei porque nunca me aconteceu, mas se calhar eticamente nem sequer será muito correto e tenho que dizer ao meu Certo. chefe: Olha, se calhar é melhor não ser eu a resolver isso. Não sei, nunca me aconteceu, porque eu também nunca olho para os nomes das pessoas. E pronto, é assim. Mas descobriste a minha transação do OnlyFans. Não, olha, tu é que estás a descozer, ó Pedro. Muito bom. E diz-me uma coisa, como é que foi começar a trabalhar na Revolut? Ou seja, foste tu que procuraste, que... Foi, pronto, eu vou dizer, eu estava a trabalhar na Stellantis, era gestor de conta de fornecedor. ah, Curiosamente era um trabalho, pá, eu gostava, era muito desgastante, estressante e com muita responsabilidade. Demasiado. Só para vocês terem uma ideia, eu Eu ia te tinha. perguntar um bocadinho para entrar mais a fundo na Stellantis também, Ok, porque vou começar e depois também faço a transição para como é que eu entrei na Revolut. Prontos, na Stellantis eles têm uns escritórios aqui na Maia, mesmo no centro da Maia, um centro de serviços partilhados. E eu, eventualmente, eu não me lembro muito bem, porque quando eu comecei à procura de emprego, mandei-me para tudo. E numa semana arranjei 3 empregos. Não, numa semana arranjei, agora não me lembro, sei 2 ou 3. Mas eu sei que comecei num, que era um escritório de contabilidade, e passado 5 dias ou uma semana disse que não queria, porque era um estágio profissional e eu estava à procura de um contrato de trabalho, porque pronto, recebo mais e tenho férias, tenho outros direitos. E então ligaram para eu oferecer-me um contrato, uma oportunidade de trabalho na Stellantis, a ganhar mais, contrato, já não era estágio, e então pois, eu disse: disse que ia-me embora e fui para a Stellantis. Aliás, mas pronto, esqueci-me de dizer como é que eu arranjei esse trabalho. Eu mandava-me para candidatava-me a tudo e mais alguma coisa no início, e eu acho que foi através de uma empresa de recursos humanos, que é a ADECO, acho que não, tenho a certeza, só que eu não me lembro de me candidatar a isso, mas pelos vistos candidatei-me, que é a ADECO, e a ADECO caiu. é uma empresa subcontratada que faz a seleção dos candidatos e depois faz o recrutamento, faz as primeiras entrevistas e depois quer dizer, faz a entrevista e no final e as pessoas responsáveis de recursos humanos da Stellantis a ver a entrevista, que é online também, e depois dão a decisão final se querem ou não querem. Pronto, e comigo quiseram, eu fui, gostei de trabalhar lá, estava numa equipa muito fixe, nós aí já éramos para aí 17, 16, era uma equipa muito grande, eras todo conta fornecedor. Pronto, vou explicar mais ou menos o que é que isso é. Eu basicamente era a pessoa que tudo que eram fornecedores, quando não havia pagamentos, mandava um e-mail. E por isso é que eu ia dizer que era muito mais estressante, porque eu tinha 1000 e-mails na minha caixa para responder. Alguns com 3 meses de atraso. Pessoas a dizer que iam, depois faziam uns arrêt de livraison, que é ameaçar O- parar de entregar. Exatamente. O bloqueio de eh, eh, entrega. e sempre que faziam isso, eu tinha que dar prioridade a esses casos para tentar perceber o que é que tinha acontecido. E pronto, era muito estressante, porque às vezes eles diziam: Olha, vocês estamos a dever 5 milhões de euros. E eu ia ao meu sistema, sabe, e ele: Não estás nada. Tu é que faturaste a mais, tipo, 1000 faturas. Pois aquilo era tudo automatizado. Nós até tínhamos um sistema que era autofaturação, self-billing, que é assim que se chama. E nós lidávamos, a minha equipa específica lidava com carros de série, pré-série e protótipos das fábricas de Poissy, da Française Mécanique, também em França, de Marrocos, como é que se chama? Estamos a esquecer, mas é a Zona Franca de Marrocos, como se paga impostos, a de Portugal, a de Mangualde, a de Espanha. Depois, a meio do meu trabalho, começou a haver, houve a fusão da Stellantis, antigamente era a PSA, depois juntou-se com a Opel, a Fiat, pronto, essas marcas. Exatamente.
São muitas, são para aí 20 marcas, são muitas marcas. Exatamente. E juntaram-se, e então nós também começamos a assumir a responsabilidade das fábricas da Opel na Alemanha, Inglaterra, que era em Luton, Sevelnor, que é em França, acho eu, e 2 ou 3 na Alemanha. Pronto, então começamos eu, na minha equipa, foi das primeiras pessoas que comecei também a tratar de ser gestor de conta desses fornecedores, dessas fábricas da Opel, e que era um sistema SAP diferente, e estava em alemão, que é muito mais difícil que francês, e eu francês percebia pouco, mas é mais ou menos intuitivo. E eu tinha tido francês na escola, depois comecei-me a relembrar e, pronto, e aprendi. Agora, e-mails, eu consegui perceber os e-mails todos, apesar de não saber escrever um sem ir ao Google Tradutor. Isso está mal. Está mal, está mal. Mas alemão é impossível. Depois curioso que até entrou uma colega na nossa equipa que era uma portuguesa que tinha estado na Alemanha, que era fluente em alemão, e então ela tudo que era e-mails em alemão, quando eles não mandavam e-mails em inglês, ela respondia em alemão, só para dizer que percebia e era engraçado, e estava um sentimento de proximidade. Esta rapariga sabe falar alemão em Portugal, pois. E pronto, é assim. Depois havia situações estressantes por exemplo, no self-billing, que era isso que, que existia na Opel, que a minha equipa, metade começou a tratar disso, quer dizer, eu tratava da PSA mais as da Opel ao mesmo tempo, ou seja, tinha o dobro de trabalho dos outros, e eu e mais 2 ou 3, na verdade. E depois eles tinham o self-billing e que basicamente o nosso sistema emitia faturas para o fornecedor, ou seja, nós recebíamos as recepções nas fábricas davam entrada no sistema e o sistema automaticamente emitia a Gerava. fatura e pagava-lhes automaticamente. Só que depois houve um problema, algures, nesse processo, depois isso foi descontinuado, esse self-billing, e então nós tínhamos dívidas a fornecedores gigantes porque havia por erros informáticos, quer dizer, ninguém descobriu qual foi o erro, não havia. Não tinham sido emitidas essas faturas, então eram milhões de euros, reuniões com ingleses, reuniões com franceses, reuniões com os indianos, há muitas empresas que subcontratam na Índia, incluindo a Stellantis. E depois era muito desgastante, porque eles ameaçaram o pago, vocês deram-nos 2, 3, 5, 10 milhões só deste mês. Só deste mês, não, só desta semana, só desta fábrica. E eram para aí 12 fábricas, imagina, era uma coisa, era muita responsabilidade para aquilo que se ganhava e para as dores de cabeça que causava. É E, assim. e pronto, é assim, já estou num monólogo, vocês também têm que interagir, têm que dizer alguma Sim, coisa. não, O que é que Eu estou a acham? gostar de te ouvir. eu estou a Então, adorar. Eu estou a adorar descobrir isto tudo. acham que é um bom trabalho esse? Parece-me interessante, Era sinceramente. interessante. Eu trabalhei lá 10, 11 meses e eu não era autónomo. Tinha que estar sempre a pedir ajuda a fazer. Todos os dias eu recebia e-mails diferentes, coisas novas que eu não sabia resolver porque nunca tinha estado em contacto com esse tipo de situações. E eu tenho um bocado de receio de fazer asneira, então gosto de confirmar sempre com as pessoas que sabem mais do que eu. Até E isso é uma porque coisa que continuo a fazer ainda agora. Às vezes dizem, ó Zé João, já devias saber isso. Opá, eu sei. Se me perguntassem era assim que eu fazia, mas eu quero ter a certeza. Certo. Não me apanham em erros. a situação é quando lidamos Isso não. com valores, não é? Se fosse Ainda, lidar assim pois, com euros é uma coisa, Claro. lidar com valores que sei lá. são Olha, nós tínhamos, gastronómicos, nós tínhamos, por exemplo, reuniões semanais com a Faurécia. Não sei se sabem o que é a Faurécia. eu conheço, Uhum. parece. É sistema de escapes, que antigamente era da PSA, só que depois foi vendida. Ou seja, eles antigamente tinham um sistema de faturação integrado connosco. Aliás, nós tínhamos uma equipa que tratava da faturação deles ou os indicava. E depois, quando houve a separação, que a PSA teve muito mal, teve que vender alguns ativos, incluindo a Faurécia, um, e então eles deixaram de ter esse apoio e então era uma confusão gigante. Curiosamente, a Faurécia também é aqui em Portugal, então nós falámos em português, era fácil, e esses fornecedores aqui da Faurécia em Portugal eram fornecedores de muitas fábricas. E, por exemplo, nesse aí nós tínhamos todas as semanas, sei lá, para as fábricas todas era 40 milhões de euros em faturas por liquidar. Ou seja, é muito dinheiro. Aliás, depois nós até implantamos uma coisa que era, depois aquilo havia cada gestor de conta tinha uns cofofres, determinados cofofres, que eram para aí 400, acho eu, não tenho bem certeza. Cofofres é código de fornecedor, que é os códigos dos fornecedores para entrar no sistema. E então, todos os gestores de conta tinham Faurécia, que havia muitos delas, havia Portugal, Espanha, sistema de escapes, não sei o que, não sei o que mais. E era tudo em Portugal que tratavam da contabilidade deles, ou seja, nós todos, havia uma reunião semanal com eles, e depois todos tinham que lidar com uma lista gigante de Excel de faturas que estavam por liquidar, ou para pôr a data que ia ser liquidado,
porque depois também os Ashtarros, que são os compradores da Stellantis, ao inserir os contratos no sistema, punham as datas erradas, etc, etc. E depois dava sempre um bocado de confusão. E a Faurecia era muito complicada, ninguém gostava de trabalhar com eles. E pronto, é assim. Da Stellantis é isso. Gostaste do meu francês, Pedro? Gostei. Está apurado ou não? Passar. Está apurado, sim senhor. Não, Esse- isso é muito essas- interessante. Sinceramente, se calhar, eu acho que o podcast é mais para mim do que para outra pessoa qualquer. Mas, no entanto, porque lá está, como eu disse no início, eu sou investidor realmente da Stellantis. Stellantis. Eu gosto bastante da empresa. Não sou investidor da Revolut, sou utilizador diário. A Revolut acho que não está Não é disponível para o pública, público, certo. não é Não pública. está, não está, Mas por acho que foi isso. avaliado em 20 ou 30 mil milhões de euros, agora, recentemente. Mas acredito eventualmente se eles fizerem um IPO vai ser uma coisa Cuidado, bastante tipo importante. Nubank. Vocês conhecem o Nubank, da Eu América do conheço, Sul? sim. Também acho que foi uma Foi? loucura. Eles estão bastante posicionados no Brasil. Yeah, Ok, estão bastante posicionados no Brasil, senão, salvo erro, estão na 4ª posição da América Latina, embora quando fizeram o IPO tiveram uma avaliação tipo absurda, sim, sim. positivamente absurda, caiu bastante, eu acompanho bastante isso, ah, caiu bastante, mas ainda estão, digamos assim, a grande distância do número 1, que é Itaú, que é o banco número 1 da América Latina, nesse ponto. Que eu sou acionista desse, É curiosamente. isso. Porque paga dividendos todos os meses. Exatamente. E a Vaira aqui, fogo, eu não percebo nada disto. Não, eu depois vou perceber, não quero é perceber, mas eu gosto de ouvir. Ora, João, e diz-me já agora uma coisa, tu és formado em finanças e pronto, e do que estou a ver também investes e assim, achas que há uma relação, ou seja, que no teu caso é coincidência, ou há uma relação entre estudar finanças e depois aplicar nas finanças pessoais na vida? Ou é tipo Eh, casa de ferreiro, espeto de pau? ok, isso é uma excelente pergunta, porque curiosamente, eu dos meus amigos mais próximos, quer dizer, da faculdade, que são alguns, eu mas já nem me lembro como é que foi especificamente, como é que eu descobri que, quer dizer, eu já sabia que podia investir, mas nunca pensei nesse ponto, nem sabia que era rentável. Até que depois comecei a pesquisar, havia vídeos do Pedro, de outras pessoas em Portugal que fazem, do Brasil, também fazem sobre isso, em inglês, em americanos, e até que vi que a rentabilidade do SP500 em média nos últimos, desde que existe, era a média 10%. E eu disse, não, isto aqui é uma coisa, cuidado, isto é engraçado. E então pesquisei cada vez mais, ah, e eu não fazia a mínima ideia daquilo que tinha aprendido na faculdade, que era assim e que era possível ganhar dinheiro com a bolsa. Eu achei que era uma coisa, quer dizer, isso aí também é uma coisa grave, tendo em conta na faculdade em que eu andava, que era Certo. economia, eu tinha cadeiras sobre isso, tinha cadeiras sobre fazer carteiras de investimento. Portanto, eu devia saber que era uma coisa rentável, que era o normal, por exemplo, nos Estados Unidos ou noutros países da Europa. Em Portugal não, e eu acho isso muito grave. Sei lá, por exemplo, eu tenho um exemplo, a minha tia foi bancária, trabalhou no Montepio muitos anos, E nunca eh, investiu. não investiu nada. Mas, não, mas isso não é o mais grave. O mais grave é quando ele disse, não sei o que, eu compro umas ações e assim. E ela, ou seja, andas a jogar na bolsa. E eu, jogar? Jogar é o que tu jogas no Euromilhões todas as Exato. semanas. Não é na bolsa. Desculpa dizer. E a minha tia era bancária. Presumo que o banco dela fazia intermediário de transação de ações, ou, quer dizer, além devia ser um intermediário, de certeza, entre as bolsas, Uhum. como fazem todos. E ela disse jogar, e eu fiquei mesmo, "Pô." Nós por E a minha acaso, tia, por exemplo, ela também é licenciada em gestão, quer dizer, licenciada em gestão, trabalhava num banco e disse jogar na bolsa. Eu fiquei um bocado. Mas reflete bem aquilo que é a iliteracia financeira em É, Portugal, que é muito grave. yeah, é isso. E depois eu vejo que também é comum, que é tipo, eu não tenho. Quando as pessoas começam a descobrir este mundo, mas no início isto parece tipo Não uma tenho série. dinheiro. É que imagina, não, nem é isso. É que imagina, tipo, ok, tu estudaste finanças, economia, contabilidade, portanto, tipo, alguns termos já eram, pelo menos já eram familiares. Mas para muita gente isto é tipo, de repente começas a ver aqui uma série, tipo, nomenclaturas e não sei o quê, e é assim um banho de informação. E o que muitas pessoas me dizem é, tipo, eu não tenho formação na área, por isso, tipo, se calhar não consigo. Mas a prova é que, tipo, quem tem formação na área também não é preparado para isto. Nós temos, imagina, nós temos os conhecimentos,
nem tanto dos dividend yields, por exemplo. Uhum. Nós temos os conhecimentos, se as pessoas estiverem atentas nas aulas, têm os conhecimentos. Eu não estava muito nessas aulas, mas eu lembro de aprender isso e dos câmbios, etc, etc. Agora não me lembro bem, mas sei que aprendemos. Mas depois, para até aplicar ao prático, acho que há um estigma muito grande em Portugal e para os portugueses que investir dinheiro em ações é perder dinheiro. E tem motivos para isso. Quer dizer, a Bolsa Portuguesa deve ser a única da Europa que nos últimos 20 anos perdeu cotação. Certo. Portanto, tem motivo para isso. E depois, eu tenho um motivo para perder dinheiro. Onde é que tu te Uhum. investiu? Na Bolsa Portuguesa? Estava à espera de quê? Não, a maior parte dessas pessoas, eles têm todos associados ao Alguém correu BCP, mal. ao Sim. BCP, Ao BES, ao BES, ao ao Novo Banif, Banco. Basicamente claro. são todos que Sim, foram, a MEL, a PT. Sim, sim, sim. todos que foram na lenga-lenga do gestor de conta. Isso calha bem, porque nós tivemos, lembras-te do podcast, nós tivemos com o gestor do banco, Eu do vi senhor esse do banco, podcast. em que ele Eu disse ouvi esse basicamente, podcast. tipo, nós nem sequer fazíamos ideia do que é que estávamos lá a fazer. Exato. Por acaso isso é engraçado, não sei se vocês sabem, para vocês darem aconselhamento financeiro em Portugal, tem que estar, como singulares, Certo. tem que estar inscritos na CMVM e só há Sim. para aí 4 pessoas em Portugal que estão legais para fazer esse Credenciadas tipo para de tal. credenciadas, exatamente. Mas os bancos podem todos fazer, Exatamente. através de pessoas que não tiveram nenhum tipo de formação específica para dar aconselhamento financeiro. Basta Certo. trabalhares num banco e já se assume que eventualmente o gestor de conta, quer dizer, não sei, como é que Sim, as não pessoas faz têm a muito certeza que sentido. os gestores de conta se percebem assim tanto? Não, e Assim, até eles porque seguem as eles. previsões económicas, se calhar, de uma parte de um banco ou que compram empresas estrangeiras, previsões e avaliam os riscos, etc. Mas o gestor de conta, se calhar, não percebe nada. E Não, e está depois habilitado legalmente. tu até ficas a pensar, imagina, será que ele não tem tipo objetivos de, imagina, Isso O não gestor de é? conta Tipo, tem um vender. objetivo. e certos produtos têm tipo uma comissão e o que te está a recomendar não é necessariamente melhor para ti, mas é o melhor para ele em termos de objetivos e de comissões e de coisas que tem de atingir. Isso, na minha opinião, a melhor maneira é aprender sozinho. Há muita informação na internet. Se uma Yeah. pessoa pesquisar, vídeos, tudo, tudo, tudo. Há vídeos de análise técnica macroeconómica de setores, de empresas em específico, todas no mundo. Sei lá, quer dizer, não é por falta de. Se fosse há 30 anos atrás ou há 40, não havia internet e que era Não há preciso justificação. ir aos bancos todos os dias ver a cotação das empresas, ok, aí percebo. E mesmo assim, agora há muita. Mas eu acho que vai mudar eventualmente isso no futuro, porque, pá, não sei, acho que os influencers em Portugal, aqueles youtubers e não sei o quê, já começam a pegar nas criptos, correu mal e também há um estigma muito grande. Mas alguns também começam a influenciar os miúdos em ações que eu vejo pelos meus primos. Tu investes, sei João, eu sei. Eu vi este gajo também fez isto e não sei o quê, conhece esta empresa? E eu, pá, conheço, mas não gosto, sei lá, pronto, dou a minha opinião, evidente. E portanto acho que isso tem tudo para mudar e eu tento mudar, o que eu ia dizer, nos meus amigos, eu só havia um que começou a investir antes de mim e eu nem sabia que ele investia, só descobri mais tarde. Os outros eu consegui influenciá-los todos a começar, Boa. porque eu Isso é apresentei fixe. os factos, as provas, a dizer é impossível, quer dizer, não é impossível perder, mas quer dizer, eh, O é risco mais difícil. é reduzido quando feito Imagina, com os- consciência. o SP500 nunca perdeu dinheiro no prazo de 5 anos. O SP500 reparou a cotação da crise de 2008 passado 2 ou 3 anos. Estás a comprar certificados de tesouro de um Estado que já teve que pedir ajuda este ano 3 vezes, já falou 3 vezes em 40 anos de Sim, o democracia. que é mais seguro, não é? Não sei se é assim tão seguro, se calhar Certo. andam-te a enganar, mas eu não financio o Estado. Eu, na minha vida toda, posso-vos garantir isto: vou gastar 0 euros em certificados de tesouro e títulos da dívida pública. Também Essas nunca coisas. tive, yeah. Não quero isso, porque eu não gosto de financiar o Estado. Já financio com os meus impostos, não preciso de andar a emprestar ainda mais guito. Isso é. Mas isso é a minha opinião. E eu sou uma pessoa um bocado radical nesses pontos. Olha, e tu que trabalhas num banco, né? Tipo, o Revolut agora é um banco, qual é que é então a tua opinião sobre as criptomoedas? Assim, eu respeito, não sou um fã em particular, mas acompanho relativamente perto, percebo o mínimo. Tinha agora, quer dizer, tenho, agora já parece que não tenho, valorizaram muito. Certo. Mas tinha uns trocos, mas uma coisa muito pequena só para estar exposto, se houvesse um boom gigante, eu Uhum. também. E também andei a sondar, eventualmente, poder comprar umas rigs de mineração, mas ainda bem que não fiz isso, porque senão agora estava complicado. Mas isso chegou a ser, a uma altura chegou a ser extremamente rentável. Mas eu pronto, optei sempre por investir na bolsa, achei sempre mais seguro, e pronto, é assim. Olha, eu quero deixar aqui um pequeno parênteses, digamos assim. Quando nós falamos dos bancos e tudo mais, um dos filmes
que acho que representa realmente o que é o banqueiro, o que é o gestor de conta de um banco, é o Lobo de Wall Street, onde nós vemos que existe, olha, tenta vender aqui esta ação de uma empresa que Mas não isso aí, existe isso tens e razão, mas eu acho que isso aí eram outros tempos. E eles nem eram bem um banco, era uma era uma corretora. Uhum. Agora são online, nem sequer te chateiam, tu é que tens o poder. sim, Ninguém sim, te liga mas para te vender. Mas já nessa altura havia esse risco. Aliás, há um ditado que é nos Estados Unidos, acho que é um ditado que é assim: quando o teu carteiro começa a investir na bolsa, está próximo de existir um crush. Yeah. Que é engraçado. Depois eles depois começam a impingir aquilo, começavam a impingir aquilo a toda a gente, rentabilidades altas, etc, etc, inflação. sim, Aqui, isso aqui é muito verdade. infelizmente, os bancos, quando ligam, é para oferecer créditos. Tipo, Pois. sempre que o banco me liga é. A mim Então, também não já. quero fazer obras em casa, não quero fazer uma viagem, Olha, não por acaso tenho quero. uma história engraçada sobre isso. A última vez que me ligaram, eh, ligou-me a perguntar também se eu queria fazer, se precisava de crédito para uma casa, disse que morava com os meus pais, depois para um carro, disse que já tinha, depois queria seguros, eu também, amigo, já tenho tudo. E depois eu disse, olha, mas ligaram-me no outro dia para eu atualizar a minha profissão no banco. E eu acho que ainda não ficou, pode ver isso. E ele foi, trabalha na Revolut, então somos colegas e não sei o que é. E eu assim, ele então, olha, afinal eu preciso de ajuda sua porque eu não sei onde é que está o PIN do meu cartão e não consigo utilizar. Eu, amigo, isso está na aplicação. E ele, obrigado. Depois no final até disse aquela de, eu liguei-lhe para o ajudar e assim é que me ajudou. E eu E ri-me, tu foi agora pode-me engraçado. emprestar dinheiro? Trocou o apoio ao cliente, virou ali a cena. Foi engraçado por acaso Isso essa é muito situação. fixe. Isso é muito fixe, isso é. Ó João, agora mais uma coisinha. Estavas aqui a falar criptomoedas, que eventualmente foi e não foi, valorização e desvalorização de mercado. E eu antes de começarmos o podcast também, e fazendo aqui só mais um à parte, antes de começarmos o podcast, houve parte de ações, tá bom, houve um setor de ações que eu acompanho bastante, que são as empresas chinesas, e assim também já serve de notícia de última hora, breaking news, Vou ok? ver Que aqui. é, nomeadamente, Assustaste-me agora, ó Pedro. Ai não, eu que- vi, estava a ganhar 10% Alibaba. e não, neste momento a Alibaba está a crescer aproximadamente 18% num dia. Ah, 18? exatamente. Atenção, Mas não vi porquê. visto que levantaram então as restrições parte da China, levantaram também, existia fortes indícios que empresas chinesas poderiam ser ou não deslistadas da Bolsa de Valores, e então eles começaram a agilizar esse processo. Também existe a possibilidade de uma das empresas que está associada à Alibaba realizar então nos próximos tempos um IPO, e com isto tudo, com esta notícia toda, eu entrei tipo no mercado na plataforma há pouquinho, antes de começarmos e tudo mais, para ver os mercados diários, e eu disse, epá, mas o que é que se passa aqui? Porque apanhar assim, tu sabes, tipo, ontem entras na plataforma, estás com uma queda de 700 euros, hoje entras na plataforma, está tudo a ver, tu dizes, o que é que se passa? Usas a 10 giro? Usas a 10 Usando giro, giro, Pedro? exatamente, Ah, exatamente. então onde consegues ver a variação diária? Eu não consigo, portanto tenho que ir ver todos os dias. Eu tenho uma rotina que é às 9 da manhã acordo, tenho que trabalhar, às 9 menos tal, mas às 9, quando começo a trabalhar, vou sempre ao telemóvel para ver. Depois às 12h30 também vou para ver as ações Americanas. Das americanas. E depois americanas. à noite, às 10h30, também vou para ver como é que fechou, porque às vezes já houve muitos dias em que começa muito mal e acaba bem e o Sim, contrário. É engraçado. Quanto às chinesas, eu tenho alguma exposição, quer dizer, tenho, tenho Alibaba e tenho Tencent Music, Hum, que foi comprado ao engano, que eu achei que era a Tencent normal, mas era a Tencent Music, mas por acaso agora até está a correr bem, apesar de já tive a perder muito dinheiro, mas agora está a correr bem, e portanto vou manter, Vou manter. acho que tem potencial. E nunca vendi nenhuma ação, portanto também não vai ser agora. Eu é assim, eu só vendo quando ela valer zero. Parece tu, qual Mary, é quando que compraste é? a tua por engano. Sim, eu também tenho uma assim, é de estimação. Acontece. Mas olha, está com uma valorização de 104%. 104%, por isso. Isso. Mais Estão a as ver? É pena eu só ter metido aqui 50 euros, estás a ver? Não Vai interessa. buscar o Warren Buffett. João, já que estamos a falar agora disto, qual é que é a tua estratégia a nível de investimentos? Excelente pergunta. Não Eu não tenho. tenho medo. Vou traçar o meu perfil. Vou traçar o meu perfil. Já agora aproveita e nós também por isso queremos saber onde é que tu investes. Na verdade.
Exato. Ok, eu uso a plataforma XTB e depois posso dizer também as ações que eventualmente invisto. Ah, e quando eu comecei, eu estava a estagiar e então pagava-me, recebia, posso dizer, 250 euros por mês, que era para me ajudar, tipo, em deslocações e almoços. Portanto, e investia todos os meses 100 euros, 150. Portanto, isto desculpa, quer dizer, claro que há pessoas que eventualmente podem não investir porque não têm mesmo. Mas agora ainda por cima, por exemplo, da Giro não há limite e na XTB agora acho que há muitas ações que é 10 euros ou 10 dólares, dependendo. Tens o Portanto, mínimo de aquisição de 100 dólares de uma vez. aonde? Na 10. XTB, na XTB. Não, não, mudou para 10 agora. Sim? Mudou, há algumas que mudou para 10 dólares Ah, e ok. 10 euros. Porque eu costumo comprar, Mas mas faço sempre a 100 antigamente era dólares. assim, e por isso é que eu ganhava 250 euros e guardava sempre 110, 120, que era para poder comprar aquilo que eu queria. E eu, as primeiras que eu comprei foi numa perspectiva de dividendos. Só que depois eu comecei a fazer contas e eu disse: "Fogo, as empresas que eu estou a comprar não pagam assim tanto dividendos e eu ter que demorar muito tempo até conseguir Ficar rico. rentabilizar isto, ou a ganhar ritmo, exato." E então, alterei a minha estratégia para mais empresas mais arriscadas, tipo aquelas da moda, tipo Palantir, Corsair, sei lá, coisas tipo Airbnb, que não pagam dividendos, que eu acho que têm futuro, que eu gosto, mas que ainda não são ou as empresas não são rentáveis ou ainda não têm o valor que eu acho que pode eventualmente chegar. Só que eu agora voltei à estratégia inicial de dividendos e agora só quero dividendos. Muito também por tua causa, ó Pedro, porque eu vejo todos, quando fazes aquelas publicações de todos os meses a cair-te quase um salário mínimo em Portugal, eu fico um bocado de inveja, vou-te ser sincero. E então ainda ganho mais vontade de, pô, aquele gajo consegue, eu também consigo. Vou carregar mais nestes rates. Só que agora é complicado, porque os que pagam muitos dividendos ou são rates ou são de petróleo, etc. E os rates têm um bocado de receio porque nós estamos, na minha opinião, há uma grande probabilidade, na minha opinião, de irmos para outro Yeah. crush imobiliário. E eu tenho muito dinheiro em rates. Tenho muito. Para mim tenho muito. E para vocês não, que eu sei que o vosso net worth é muito superior ao meu. Mas tenho um bocado de receio. Portanto, acho que agora vou começar, vou dirigir fundos mais para as Mas atenção, energias. por exemplo, um pequeno parênteses, quando tu investes em rates, tu podes diversificar não só por investir em tijolo, não é? Nomeadamente a casas e apartamentos, mas também podes entrar por hospitais, podes entrar por centros comerciais. E eu sinceramente não entraria por lojas físicas. Acho que isso aí, tendo em conta que grande parte do que está a aparecer no mercado já não envolve tantas lojas físicas e tudo mais, mas continuaria armazéns e tudo mais, acho que isso sim. E eu lojas físicas sim, fujo mais um bocadinho porque não vejo. Assim, eu tenho três rates diferentes, portanto acho que estou bem diversificado. Mas agora acho que vou passar mais para Total, Exxon, acho que é assim Petrolíferas. que se chama. Sim, petrolíferas, tipo, acho que gosto mais. Neste momento, se calhar no futuro vou voltar aos rates. A ver como é que corre nesta crise. Porque imagina, eu também se Mas perder imagina, agora. tu vendes ou tipo, simplesmente passas a comprar outra Não, coisa. eu não vendo nenhuma. Certo, é isso. Impossível isso. Isso é um dos Exatamente. meus. Porque eu sabia um precedente. E depois também há outra coisa que aconteceu-me com amigos meus que começaram a investir e depois precisaram de dinheiro e disseram: opá, tive que vender. Não, isso comigo não acontece. Eu nunca Yeah, vendi, nem certo. nunca vou vender. Eu posso precisar de dinheiro, eventualmente, para dar uma entrada para uma casa no futuro. Não vou vender um único cento das minhas ações. Vou trabalhar aos fins de semana para servir a cafés ou Exato. assim. Mas eu não vou vender. Isto aqui eu tenho muito orgulho no meu portfóliozinho. Gostou Olha, muito. e já agora, nós, como sabes e acompanhas o podcast, nós somos adeptos e utilizadores da GoParity. Tu és utilizador da GoParity? Não sou. Eu sei que vocês são, mas Congratulations! Utilizando o código Chuveiro5, eu sei que tenho uma parceria com eles. Mas olha, se calhar, próximo mês, se calhar, vou experimentar. Fica aqui prometido. utilizas o código Chuveiro5, são 5 € gratuitos. Ok, vou utilizar. Fica prometido. E sei que aquilo tem projetos engraçados e não sei o quê. Eu acho que foi mais por preguiça de pesquisar mais sobre aquilo do que realmente achar que é rentável ou que não é, ou que é interessante ou não. Foi mesmo preguiça. Portanto, depois fica prometido que eu vou usar o vosso código. Fica 100% E prometido. se eventualmente fica assim uma ideia, a GoParity está-se a fazer exatamente o mesmo processo que fez a Revolut, ou seja, eles estão-se a transformar num banco, é um dos objetivos que eles têm, Investimentos. num banco de sustentável.
Muito Banco bem, muito ético. bem. Yeah. Muito bem. Exatamente. Isso aí faz-me lembrar o Estado, com o PRR, lembrou-se de criar um banco de investimento. Quer dizer, já tem um banco, para que é que vai criar outro? Para que é que servem os bancos? Não é para financiar e do investimento. Mas pronto, mas até lhes correu mal, porque agora com o aumento das taxas de juros, o banco vai ser uma barretada, na minha opinião, esse banco do fomento. Mas pronto, Eu é nem o governo sabia. que temos. Olha, Não mas eu estava sabias? aqui. Agora, quando nós estávamos a falar de tipo como é que estava hoje, estava a subir, estava a descer, eu abri aqui na de Giro, tipo, a primeira página é tipo um resumo do mercado. E nós temos, estavas a dizer que a Alibaba está a subir a 17% hoje, há uma ação do PSI 20 que está a subir 4% hoje. Uou. O Banco Comercial Português. É o BCP. Eu, por acaso, tenho um amigo que tem o BCP e ele já dobrou o valor investido. E este ano anunciaram dividendos. Mas eu estou-lhe sempre a dizer: olha, quando isso aí correr mal, depois não te venhas queixar. Eu não posso Atenção, pagar, que não a quero pagar única coisa, comissões de manutenção de exato. bolsas. E eu, pronto, é um problema teu. A única situação que existe, por exemplo, na bolsa, falando em ações e dando aqui uma aula lá rapidamente, das empresas que mais existem no mercado financeiro, ok? As que conseguem ter menos oscilação, digamos assim, e mais estabilidade, estabilidade em termos de pagamento são bancários, ok? São empresas financeiras. Financeiras mais petrolíferas. Tá bom? Porquê? Porque são empresas que não sofrem assim tanto. Se nós vamos pegar, quer seja o Banco da América e tudo mais, as oscilações que eles têm diárias são mínimas. Ok? São mínimas. Ao mesmo tempo, toda a gente necessita de bancos. E quando existe um problema com um banco, existe a injeção de capital por parte do governo. Ou seja, o que é que acontece? Mesmo esses bancos estando listados, existindo algum problema, eles têm sempre a segurança, digamos Assim, assim. são mais ou menos seguros. É como a Stellantis. A Stellantis também é mais ou menos seguro, ou foi porque o Estado francês não estava disponível para deslargar, se calhar, provavelmente, a empresa que mais contribui para o PIB francês. Eu não sei. Mas se a Alta Europa é que Sim. contribui mais em Portugal, a PSA, que tem para aí 20 fábricas em França, deve ser a que contribui mais também. Tens também a Air France, porque a Air France contribui, Pois, que é a Air também é France, muito grande. estás a falar, É uma das curioso, maiores ó Pedro. companhias aéreas do mundo. É curioso falar em companhias aéreas. Por acaso eu também, não sei se foste tu, foi o Daniel Seribe que começou a falar uma vez na Rolls-Royce. Fazia os Oh, motores para os aviões, estavam a exatamente. preço bom, não sei o quê. Por acaso está na minha watchlist, mas eu nunca cheguei a comprar. Mas o que eu ia te dizer, este mês passado, só para, isto aqui não tem nada a ver com a nossa conversa, mas fui a Paris com a minha namorada. E eu já tinha visto uma vez que tu tinhas um passo para entrar na Disney todas as Exatamente. vezes, e era para dizer que gostei muito. Gostei muito de ir à Disney, é muito fixe, e eu também, se morasse em Paris, também se calhar tinha. Só uma parte sim. Se quiser saber, eu estive lá semana passada. E estou Eu lá vi na outra próxima. 2 dias, não foi? Eu vi outra vez, 2 eu vi dias outra vez. seguidos. Tipo, E digo-te já que hoje estive a falar com o Investir com Cabeça e ele vem agora no dia 5 de Fevereiro e vou outra vez com lá Disney. Fazes bem. e agora, já que falaste aí da tua namorada, qual é que é? Ela também investe? E Como é ela, como é que curioso que isso ela é? posso dizer, ela começou a trabalhar segunda-feira. Eu tenho 25 anos, ela vai fazer 24 daqui a 2 semanas. Eh, e ela só acabou agora o curso, porque ela é médica, e então começou a trabalhar esta segunda-feira. Ainda não, ela neste momento, imagina, eu sou da Maia, ela é de Faf, nós neste momento estamos mais a pensar de juntar para comprar uma casa, Uhum. porque moramos um bocado longe. E quer dizer, quando ela estava cá, não, porque ela morava cá no Porto, e então nós estávamos muito perto, mas ela agora mora em Faf com os pais. Portanto, neste momento ela e eu também tenho que acalmar um bocado os investimentos, porque estamos mais um anito ou dois juntar um dinheirito para uma casa, para dar uma entrada para uma casa e depois retomo aos investimentos em ações, que é aquilo que eu gosto bastante. Ou então Estou- podes juntar o dinheiro que ganhas do teu salário e vais trabalhar aos fins de semana para investir. Exato. Olha, isso é uma solução. Quando ela for fazer turnos à noite, tu aproveitas e vais trabalhar. Olha, eu tenho corpinho para trabalhar. Se eu aos 25 anos não puder trabalhar umas horinhas a mais do que as 40 semanais, não posso nunca. Exatamente. Olha, meus queridos, acho que fizemos aqui o ponto de situação. João, como é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais ou como é que elas podem Fazer chegar umas ao apoio ao cliente perguntinhas. contigo? Não, Podem fazer umas. exato, não mandem mensagens a dizer ai, meu Revolut tirou-me dinheiro. Isso é curioso porque desde que as pessoas descobriram que eu comecei a trabalhar na Revolut, amigos meus a dizer, o meu cartão não chegou a casa. E eu, Oh pronto, meu Deus. Pois tu, não olha, foste?
Não, eu digo, olha, eu não posso fazer nada, o máximo que podes fazer é ir ao chat e dizeres isso e eles ou mandam-te outro ou então dizem-te o que é que tens que fazer. Ou não sei criar uma conta, ou o meu cartão não funciona para fazer top-ups, que é Uhum. depósitos, carregar a conta, que supostamente é uma conta pré-paga. Não consegue fazer isso e eu sinto um bocado impotente porque eu não consigo ajudar e mesmo se quisesse não podia. Tem que ser pelas vias normais. Por isso é que eu acho também a Revolut é um banco de futuro, porque assim, por exemplo, em Portugal se calhar nem é assim tanto porque a população é envelhecida e gosta de ir para o banco às 9 da manhã por carimbar Fazer a fila. caderneta. Ver as coisas na caderneta, que deve ser uma coisa que só existe em Portugal. Mas a Revolut nem sequer permite ao cliente ir bater ao escritório nada. Porque o escritório é no Porto, ninguém sabe onde é que é, não diz onde é que é, e trabalham 1000 pessoas lá. Quer dizer, não Eu, trabalham eu, todas eu no tenho, eu tenho escritório. uma ideia de onde é que é. Depois podes-me dizer em off, eu digo-te onde é. Eu Eh, tenho uma ideia de onde é que é. mas pronto, Que eu já estive lá um dos meus escritórios e tenho quase certeza que sei onde é que é. é capaz. Mas são 1000 pessoas, é o segundo maior escritório do mundo da Revolut no Porto, e o maior é na sede, que é em Londres. E portanto, eu acho que é o banco de futuro por causa disso, porque corta tudo aquilo que são as gorduras dos bancos completamente desnecessárias, que os bancos portugueses, por exemplo, sofrem muito e depois são bancos que não são lucrativos e a Revolut, presumo que seja, não sei muito bem, acho que sim. Por acaso é como não está na bolsa, não tenho, como é Yeah, certo. inglês, eu não tenho muito bem a certeza, mas presumo que seja porque só em trabalhadores deve ter um décimo do que tem, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos, quer dizer, um décimo não, mas também a Caixa Geral de Depósitos não tem 20 milhões de clientes, como tem a Revolut. E isso aí é que acho que faz a diferença toda e acho que epá, é um banco, é tecnologia, é inovação a superar aquilo que são as empresas mais obsoletas e isso acho que é o ciclo natural da economia e das empresas. E se o Pedro Nuno Santos ouvir este podcast, podia aprender alguma coisa com a TAP. Se a TAP não é lucrativa e é obsoleta, tem que ser passada pela Ryanair e pela EasyJet e pelas as outras todas que prestam um serviço mais barato e melhor do que a TAP. Sim. A minha opinião A não é TAP, a vinculativa TAP, com eu a vossa. sinceramente para mim a TAP é uma low cost com um selo prémio. Opá, imagina, eu fui a Paris, eu fui na Ryanair, fui ter aquele aeroporto que fica a Ao uma B. hora, sim, que é o pior, que aquilo são 2 armazéns. Mas foi feito mais rápido que o novo de Lisboa, que nunca mais vai ser feito. Mas eu fui na Ryanair e a TAP era 10 euros mais barato e eu disse, não, na TAP não vou. E depois, no dia Saías anterior em a ir, Orly. que é mais perto, não é? Depende só de onde ficares, mas se ficares em Paris, sim, estavas a 20 minutos, 30 Sim, em minutos, Paris, digamos. fiquei no Paris, pronto, era metade do tempo. E eu disse, não vou. E depois um dia antes era greve do pessoal de voo da TAP, mesmo começar no mesmo dia que eu ia. Portanto, fiz uma decisão Boa acertada. escolha. Yeah. Não, aliás, não sei se vocês acompanharam, depois a Ryanair até fez uma jogada de ouro nesse dia que foi as promoções. Ou seja, Para houve substituir os voos. a TAP anuncia num dia que vai fazer greve e a Ryanair espeta por trás os voos para as diferentes, Que a TAP tinha cancelado. para os diferentes destinos da TAP, tipo de 10 ou 20 euros mais baratos que qualquer. E o pessoal tipo. Sim, 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 sim. E Epá, eles tipo, são bons, são eficientes, mais do que a TAP, merecem ter lugar nos aeroportos, se fazem um trabalho melhor, mais barato, mais eficiente, com qualidade melhor, mesmo sendo low cost. Nunca tiveram nenhum acidente, acho eu. Quer dizer, a TAP tiver, também acho que já tens tiveram, medo mas de não. a TAP também já teve um. Isso aí não quer dizer nada. São poucas as companhias aéreas que não tiveram. Portanto, mas a TAP se calhar tem 100 vezes mais aviões a Ryanair se calhar tem 100 vezes mais aviões Sim. que a TAP, portanto a probabilidade é maior. E Pá, eu não mesmo em tenho razão termos de de queixa. slots e tudo mais. É. Slots, sim. E Muito assim, bem, essa é a minha opinião sobre a TAP. muito bem. Pronto, não Eu queria. acabaste, não disseste como é que o pessoal te pode encontrar nas Ah, redes se sociais. alguém me quiser fazer perguntas sobre a Revolut, para eu ajudar especificamente, eu posso tentar, mas é difícil. Mas pode contactar, sei lá, no Instagram, José João Martins, é fácil. José João Martins, Arroba, tudo seguido. arroba José João Martins. Exato, é isso. Nós depois Ou então, se deixamos quiserem em aconselhamento baixo. financeiro, não pode ser comigo, que eu não estou acreditado, mas posso dar a minha opinião sobre coisas. Para mim, isto não me custa nada. Muita gente me pede e eu falo sobre aquilo que eu faria na situação deles. Mas se Não. alguém quiser, eu posso dar, que eu estou acreditado. Ora, aí está. Muito bem, minha Mas é querida. em francês. Mas é em Ex- francês. Très exatamente. bien. Eu posso dar estando em França. E então, minha querida, e tu, como é que a gente pode encontrar nas redes sociais, para quem não te conhece? @fire.pt. Arroba, arroba fire.pt. E a minha é arroba Pedro Mal Gomes.
Primos e primas, muito obrigado por terem participado deste podcast. João, foi um prazer realmente Obrigada, João, foi muito fixe. conhecer Igualmente. aqui a tua história, muito. conhecer o teu background, conhecer as tuas experiências, saber que existe pessoal a ir ao OnlyFans utilizando Revolut, portanto é espetacular. E acho que é isso. Portanto, primos, obrigado. Podcast todas as segundas-feiras às 6 da manhã e faltam cerca de 50 episódios, já nem sei. E é isso. Adeus. Tchau, tchau. Tchau. It's better get it